quando ele nasceu, ele estava na incubadora com 24 horas, o abdômen dele estendeu. Eu sou a Francisca da Silva, mãe do Fábio Alisson, 9 anos. Bem, o Fábio nasceu no dia 24 de dezembro de 2011. Ele foi separado para a UTI, foi pedido um parecer do Dr. Plutarco. O Dr. Plutarco foi, avaliou ele, encaminhou para Fortaleza, o Albert Sabin, o hospital infantil. Aí lá começou o começo da nossa luta, né? Que ele foi diagnosticado com megacolo congênito, aí foi feita uma cirurgia, foi feita a colostomia nele. Aí com 7 dias foi colocada a bolsinha de colostomia e nós viemos para casa. Com quase um ano, aí ele vivia normal, uma criança normal, brincava, pulava, né? Assim, pequenininho, né? Engateava, andava os passinhos. Quando estava com 1 ano e quase 2 anos, ele teve outro probleminha, o intestino dele torceu, né? Ficou preso. Aí ele teve que voltar novamente para o Albert Sabin. No Albert Sabin foi feito já era colostomizado, foi ileostomizado. Ou seja, as 2 tripinhas do intestino ficaram para fora. Passamos 1 mês lá, com 1 mês depois o doutor foi e deu alta. Mas, graças a Deus, tirou a ileostomia e veio com a colostomia, continuou colostomizado. Ficamos aguardando em casa ser chamado para fazer o abaixamento. Quando foi com assim, uns 2 anos e 6 meses, graças a Deus a gente foi chamado. Mas o que seria a nossa alegria começou a ser a fase mais triste nossa que nós passamos, porque foi aonde foi feita a cirurgia, mas infelizmente ela não deu certo. Foi aparecendo fístulas, a gente foi ficando no hospital, fazia novas cirurgias, voltava, ia para o centro cirúrgico, quando era tarde, precisava voltar porque estava vazando os pontos da cirurgia. Aí, e nisso daí, ele ainda desceu 3 vezes para a UTI. Ele ficou entre a vida e a morte. A gente sempre pedindo a Deus, sempre pedindo. Nunca perdi a esperança não, né? Sempre tinha certeza que ia trazer meu filho de volta. Mas na UTI, ele teve um AVC. Nem os médicos sabiam que ele tinha tido um AVC. A fisioterapeuta começou a fazer a fisioterapia e viu que o ladinho esquerdo dele não tinha tanto movimento como o direito. Eu tenho um laudo, tem tudo assinado que ele teve sim uma hemorragiazinha do lado esquerdo dele, mas graças a Deus foi leve, só afetou o lado esquerdo dele, mas com a fisioterapia ele vai conseguir voltar ao normalzinho. Não 100%, mas o importante é ele estar aqui entre a gente. Voltamos para casa e fui matricular ele na escola, no jardim, né? Aí lá já foi outra luta, porque o Fábio, como ele tinha muita cirurgiazinha, muita cicatriz na barriguinha, ele sempre sentia dores na barriga, no abdômen. Aí as professoras não sabiam como agir, o que elas faziam? Ligavam para mim, para poder saber o que podiam fazer, né? Aí professora, eu espero que eu vou buscar ele. Aí foi assim no 1º, no 2º ano, no 3º, tudo no infantil, foi desse jeito. Aí quando a gente mudou para o Francisco Figueiredo, ele começou a aprender mais. Já se interessando mais, também já estava mais grandinho. Só que da Francisco Figueiredo, quando foi em 2019, aconteceu de novo das tripinhas enrolar. O doutor explicou que isso podia acontecer, não era coisa que tinha que acontecer não, mas poderia acontecer. Aí ele já teve que ir novamente lá, só que dessa vez eu não fui para Fortaleza, eu fui para Regional. Na Regional, graças a Deus, quem estava lá era o Dr. Plutarco. Quando ele foi olhar o Fábio na enfermaria, ele já disse logo, o caso é cirúrgico, mãezinha. Mãezinha, peça a Deus que eu vou abrir ele. Eu não sei se é brido, vai ser uma cirurgia exploratória. Aí, graças a Deus, ele conseguiu. Sempre Deus nunca abandonou nós. Aí de lá para cá, graças a Deus, ele não sente mais nada. Ele já está uma criancinha normal, tá com a colostomia já está abaixada, ele não tem mais bolsinha, não tem nada. E na escola, nós chegamos agora, saímos da Figueiredo e fomos agora na Antônio José.
se falar que a tia Viviane está na sala, ele não tem como descer as escadas e não passar por lá. Está sendo acompanhado por todos. Ele é acompanhado por fisioterapeuta, a tia Viviane. Na escola tá, meu Deus do céu, se não fossem os professores, que graças a Deus eles entendem. Eu falo também sobre o caso dele, né, que eu tenho medo. Ele não pode estar correndo ou ter perigo de baterem na barriguinha dele. Ele já faz um nomezinho que ele não fazia. Ele passou o ABCzinho dele, fez o ABC dele. As letrinhas, ele já sabe ler, letrinhas pequenas, palavrinhas pequenas. Na aprendizagem, o Fábio está muito bom, graças a Deus. Eu agradeço muito aos profissionais da escola, aos profissionais que assim, nunca me abandonaram, porque são professores, mas são como se fosse de casa mesmo. E eu só tenho a agradecer muito, muito mesmo, a todos mesmo. Que conhecem o Fabinho, os que não conhecem, que acabam se apaixonando por ele, que é uma criança maravilhosa, viu? Meu cheirinho. Pedro, ele se desenvolveu muito na fala. Quando ele chegou aqui, na Antônio José. Meu nome é Maria da Conceição, sou a mãe do Pedro Davi. O Pedro Davi, a gente tem como um milagre. Por quê? Porque desde a gestação que eu sofri muito. Com 4 meses, eu comecei a ficar muito inchada. Fiquei bastante nervosa devido à gravidez, estava com peso muito alto. Tive eclâmpsia, fui para a Santa Casa, passei 15 dias na Santa Casa. Durante esses 15 dias, eles queriam fazer um aborto. Por quê? Porque ele era uma criança muito prematura extremo, de 5 meses. Então, na Santa Casa não tinha onde colocar ele. Então, nem o pai dele aceitou e nem eu também não aceitei. Aí eles enviaram a gente para Fortaleza. Ele nasceu em Fortaleza, no HGF, 5 meses, 900 gramas, muito pequenininho mesmo. Eu como mãe, eu não tinha esperanças que ele fosse sobreviver. Por quê? Porque todo dia era uma coisa diferente. Todo dia o médico me repassava uma coisa diferente. Nessa luta, foi 8 meses. Ele teve vários problemas. O prontuário dele é muito grande, o diagnóstico dele é bastante longo. Todos esses papéis aqui, que estão aqui, são tudo dele. Aqui são tudo consultas dele, não só de Fortaleza, como de Sobral. Assim, o Pedro, ele tem uma história muito longa para a gente contar. Se a gente for contar mesmo tudo que o Pedro já passou, é muito, muito grande a história do Pedro. Pedro hoje, praticamente ele é uma criança, a gente sente como ele é uma criança normal. Eu nunca tive diferença entre os meus 2 filhos com ele. Do jeito que eu tratava os 2, eu trato ele, não tenho diferença devido ao problema dele, não tenho. E eu digo assim, para as mães que têm criança com alguma deficiência, que tem autismo, que tem alguma deficiência cerebral ou física, não tenham vergonha dos seus filhos, não tenham, saiam com eles, porque eu nunca tive vergonha de sair com o Pedro. Para onde eu vou, levo ele, se eu for para uma praia, se eu for para um passeio, todo canto o Pedro vai junto comigo. A chegada do Pedro aqui na escola foi assim um pontapé inicial, porque quando ele chegou aqui,
ele se evoluiu bastante. O Pedro, ele não estava falando muito. Depois que ele chegou aqui na Antônio José, o Pedro começou a falar bastante. O Pedro se desenvolveu muito através da Vivi. Vivi, eu já conhecia ela pela PAI, que ele frequentou também a PAI, mas não estava frequentando mais. Chegou aqui na escola, ele foi muito bem recebido. Vivi fez de tudo por ele. Assim, o que ela pode fazer, não só por ele, mas por todas as crianças, ela faz. Nisso, a gente tem muito que agradecer a ela. O problema mesmo agora do Pedro é só o andar dele, que ele está precisando de um aparelho e já estão providenciando, né? A Secretaria de Saúde está providenciando um aparelho para ele, porque aqui em Sobral não confecciona esse aparelho, tem que ser em Fortaleza. O Pedro, para a gente, para mim, o pai dele, os irmãos, para nossa família, o Pedro foi um guerreiro, por isso que o nome dele é Pedro Davi, porque ele foi muito forte. Uma criança de 5 meses com 900 gramas e ter todos os problemas que ele teve e hoje ele está aqui com a gente, é uma vitória muito grande. Sou a Leonice, sou a cuidadora do Pedro Davi, sou responsável dele em cuidar da aprendizagem dele, zelar ele, proteger ele em sala de aula, tentar ensinar ele um pouco. O primeiro contato que eu tive com ele, a Vivi orientou nós a ir na casa dele para ter conhecimento onde ele vive, como que ele convive. Menino muito carinhoso, inteligente, tudo que ele já passou. É um menino muito esperto, forte, teimosinho, mas é um menino que é adorável, que me conquistou meu coração e estou aqui aprendendo com ele também. Sou Viviane Ribeiro, estou atualmente na escola Antônio José e é uma grande satisfação nós estarmos aqui falando sobre a sala de recurso multifuncional. Sala essa que atende aproximadamente quase 50 e poucos alunos com alguma deficiência. Aqui na escola nós trabalhamos o processo de ensino-aprendizagem, dando a oportunidade a todas as crianças serem bem acolhidas, terem acessibilidade e nós sempre fazemos essas visitas itinerantes para que as pessoas possam estarem junto conosco dentro desse processo de inclusão. E atualmente a Escola Antônio José, ela tem um trabalho específico e nesse ano nós tivemos um trabalho diferenciado, porque nós tivemos um ano atípico, nós tivemos a situação do Covid-19 e com isso fez com que nós nos organizássemos e nos avaliássemos como nós faríamos o atendimento educacional especializado com as crianças com necessidades educacional especializado. Então, nós tivemos aqui a visita itinerante, nós temos atualmente 3 cuidadoras que vieram fortalecer o trabalho da sala de recurso multifuncional. Nós temos uma equipe de coordenadores, a diretora que sempre nos dá apoio em tudo que nós vamos fazer, é a questão da confiança e o respeito e a qualidade que ela nos permite a desafiarmos dentro desse processo de inclusão. E aí nós fazemos o trabalho com os professores, com a parceria da coordenação, com a parceria, enfim, da educadora física, que é um dos grandes suportes que nós temos, que ela trabalha a psicomotricidade, não somente com as crianças que têm laudo, mas também as crianças sem laudo, faz o processo de inclusão. Nós temos grandes cuidadores, nós temos aí uma pessoa que vem fazendo um excelente trabalho, que é a Leonice, juntamente com o Davi, chamamos ele de Rei Davi, porque não imagina o que é uma criança que passou 8 anos com uma cuidadora só e hoje foi muito desafiador para nós escolhermos um perfil de uma cuidadora que o Davi
se encontrasse. E, na verdade, nós não escolhemos cuidador. É o aluno, é o próprio aluno que escolhe o seu cuidador. Então, esse foi muito impactante, esse olhar do Davi com Leonice. Graças a Deus, ela tem essa mobilidade de ir e vir junto com ele, estar na sala juntamente com a professora dele. Enfim, a gente não tem essa preocupação muito forte, porque eles estão em sintonia plena. E é isso que é importante, onde o olhar do cuidador, ele faz com que a criança não somente seja aceita, mas a criança possa estar se desenvolvendo junto com o trabalho de parceria, juntamente com os professores. Estamos em busca dessa igualdade, equidade, acessibilidade, superação de limites, para que a gente possa vencer a cada dia mais, pautado nos princípios da legalidade, justiça e amor. Gratidão. O papel da nossa escola hoje visa trabalhar a especificidade dos alunos na questão da igualdade, da acessibilidade e o ensino de acordo com sua realidade. Nós dispomos de psicopedagoga, psicóloga, educador físico, projetos para que essas crianças possam vir a ter uma vida melhor e ser mais bem aceito na sociedade forquilhense. Nós trabalhamos com o objetivo de melhorar essa questão da inclusão na realidade da criança. Esse ano, apesar de ter sido um pouco difícil, mas nós conseguimos trazer essas crianças para a sala de aula. Eu agradeço a contribuição de todos os funcionários da Escola Antônio José, que recebem essas crianças todos os dias, não só esses que têm necessidades especiais, mas todos os alunos, com muito carinho, com muita atenção, dirigindo as suas salas de aula, organizando junto com a coordenação e a direção todo o envolvimento da escola. Também agradeço os professores, que são batalhadores, são pessoas sensíveis a essas crianças de um modo geral. Estão aqui com esse objetivo de contribuir com a educação no sentido de melhorar os rendimentos educacionais do nosso município. Agradecemos também à Secretaria de Educação, à Prefeitura Municipal, na pessoa do Ednardo, que tem nos beneficiado, nos dando subsídio para que nosso trabalho seja bem feito. Obrigada.